Brasil. E hoje, como ficou acordado com a coordenação, eu vou trazer um pouco sobre Inconfidência Mineira para vocês, certo? Primeiramente, a gente deve discutir o que seria exatamente esse termo, inconfidente, o que é uma inconfidência. A inconfidência ele é um ato de conspiração, ou seja, um ato de traição contra a coroa, seja um rei ou uma rainha, a partir de um grupo ou de um indivíduo. Ele começa a engendrar atos de traição contra a coroa, ele é considerado um inconfidente. Por que mineira? Porque aconteceu na capitania de Minas Gerais, mais especificamente teve a sua eclosão ali em Ouro Preto, que era a capital da capitania, certo? Ouro Preto, à época, ela estava dentro daquele ciclo do ouro que já tinha surtido efeito, não posso dizer, satisfatório. O ouro ele estava sendo encontrado de forma abundante nessa capitania. No caso, a rainha, a qual ela foi traída, digamos assim, dentro dessa concepção de inconfidência, foi a Dona Maria I, só para a gente se localizar ali quem era, que estava no poder, certo? A Inconfidência Mineira ela foi um movimento social que ela ocorreu ali no ano de 1789, ela teve seu estopim em 1789 e, como eu já disse, ela foi principalmente difundida a partir de Ouro Preto. O cenário econômico daquele período era o seguinte: o Brasil era uma colônia de Portugal, certo? E estava com esse ciclo do ouro, como eu já disse, estava bastante forte, bem efervescente. E toda a sua produção, toda a sua, vamos dizer, a sua atenção, a atenção da coroa, dos administradores da colônia também, eles eram voltados para desenvolver essa economia no máximo possível. Lembrando que o Brasil, ele, apesar de ter a habitação já de várias pessoas aí, ao longo dos seus 289 de colonização, para Portugal, o Brasil era uma colônia de exploração. Ela tinha a principal meta tirar recursos de lá, gerar uma economia. E o que é que acontece? No século XVII, ou seja, no século anterior, considerando que 1789 já é século XVIII, é bom lembrar, no século XVII, Portugal ela veio desenvolvendo vários momentos de crise. Inclusive, considerando que toda a sua economia ela era em torno desse império ultramarino. Ela tinha colônias em todo, digamos, tinha exatamente colônias em todos os continentes do mundo. Tinha colônia até na Ásia. E ele se baseava, Portugal, baseava muito a sua economia nessa exploração de suas colônias. Entretanto, o que acontece? Dentro de Portugal, ela não tinha... ela vai chegar um momento que gera uma crise de mão de obra, certo? Especializada para essas vamos dizer, trabalhos manufaturados. E o que é que acontece? Também há uma crise em volta da nobreza, porque a nobreza, ela de certa forma, ela era parasitária. Ela pouco produzia para a economia da metrópole que é Portugal. E o que acontece? Ela fica fragilizada, ela sofre também vários ataques durante o século XVII de Inglaterra e Holanda, dentro do seu território, de suas colônias. E chegando até um momento em que há um domínio de algumas capitanias, algumas províncias, por parte da Holanda, aqui como é o caso de Pernambuco e, consequentemente, a Paraíba, que estava anexada nesse período. Mas voltando para o contexto da economia que estava fragilizada, ela dependia muito desses produtos para uma comercialização dentro da Europa. Era produzido nas colônias, ia para a metrópole difundia pelo interior do continente europeu. Trazendo aqui para a questão dessa fragilidade, a gente também pode atenuar e apontar a questão de que Portugal ela tinha que comprar muitos gêneros alimentícios. E isso gerava um gasto muito alto para os cofres portugueses, certo?
Também outro fator que vai fragilizar ainda mais a economia de Portugal, e isso até antes do ciclo do ouro, é a queda do ciclo do açúcar, onde a Holanda entra também nessa disputa, nessa briga econômica, nessa briga comercial, trazendo o açúcar das Antilhas, que tem uma qualidade também muito alta, e outros critérios são também presentes nessa crise da economia do açúcar, mas como não é o nosso ponto principal aqui focar, vamos continuar, né? Dentro dessa ótica, quando chega o ciclo do ouro e tem todo aquele boom que pessoas do norte e do nordeste, também do sudeste, vão para o centro-oeste para essa exploração do ouro, todas as outras economias elas são deixadas em, digamos, stand-by, naquele modo de espera, são deixadas em segundo plano e se volta tudo para o ouro. Também se volta aos olhos, digamos assim, a atenção da metrópole, logicamente, para esse ouro que estava saindo de sua colônia. E o que acontece? Vamos entrar agora na questão de algumas causas, já mais especificamente, que geraram a insatisfação e a inconfidência, digamos assim, propriamente dito, dos mineiros dentro da situação ali do ciclo do ouro, que é justamente a criação de impostos. Esses impostos eles são, digamos, o principal fator que gerou essa revolta, essa traição. Por quê? O primeiro imposto que podemos citar aqui seria o quinto. O quinto ele é um imposto que era gerado a cada nova produção, no caso, cada nova extração de ouro, era dado um valor de 20% de todo o ouro que fosse encontrado, ele já era da coroa, indiferentemente de qual fosse o valor da produção, o quilo no caso, ou no caso a arroba. Ou seja, se você pegasse ali 1000 quilos de ouro, 200 quilos já eram da coroa, sem nem pestanejar, já era devido à coroa. Outro imposto que é bastante falado, ele é a derrama. A derrama, ele era o seguinte, quando todo ano os produtores, né, os mineradores, eles tinham que ter um valor X, na verdade não eram exatamente X, mas eram 100 arrobas de ouro, que anualmente eles eram entregues à coroa. Isso é mais um imposto que vai sendo criado posteriormente, justamente para suprir essa questão da crise econômica que Portugal vinha passando. Ou seja, 100 arrobas, 1.500 quilos, porque uma arroba é aproximadamente 15 quilos, esses 1.500 quilos já eram anuais também, fora o quinto, ou seja, fora os 20% de cada descoberta, você tem que reservar anualmente mais 1.500 quilos de ouro, e isso ia gerando uma insatisfação constante, certo? Fora a derrama, tem um outro contexto em que os mineradores eles também tinham que pagar imposto sobre os seus escravos. Ou seja, eles tinham determinado número de escravos, ele tinha que pagar imposto por cada cabeça, digamos assim, considerando que o escravo, o negro escravizado, ele era considerado apenas uma ferramenta ou um animal de tração. E o que acontece? Isso também é um imposto muito incisivo dentro desse contexto da extração do ouro lá nas Minas Gerais. E o que acontece? Fazendeiros e mineiros, e entre outros intelectuais também, e outros moradores, outros produtores, pessoas que viviam desse ciclo aurífero, eles começam a ficar insatisfeitos, porque apesar de ter um momento em que teve aquele boom, como eu disse, ter aquela explosão de produção, todo o ciclo ele tende a baixar o seu nível. Entretanto, como a coroa portuguesa já estava muito endividada, o déficit de dívida era muito alto, eles mantêm como eu estava dizendo antes do vídeo parar, apesar da produção ter abaixado, os
as dívidas eram muito altas ainda da coroa. Ela gastava bastante, sobretudo com a sua nobreza. E esses fazendeiros, eles tinham que pagar o mesmo tanto de impostos, mesmo com a produção estando baixa e baixando cada vez mais. Aí o que acontece? Nesse período, os ideais iluministas, os ideais que ali tendiam a questionar os preceitos da igreja, os preceitos da nobreza, aquela questão de destino manifesto, quem quiser dar uma pesquisada é bastante bacana, em que os reis eles tinham essa autoridade divina que lhes era dada para reger toda uma nação, eles começam a ser difundidos dentro do cenário do Brasil colônia. E esses intelectuais, que eram muitas vezes filhos de fazendeiros que iam para a Europa, estudavam e vinham com todos esses novos pensamentos, eles começaram a disseminar isso dentro daquele mesmo cenário que já estava abalado. Ou seja, ele foi uma forte corrente que influenciou a Inconfidência Mineira, certo? E eles começam a questionar a autoridade do rei e buscam ter mais atividade política. Eles queriam ser ativos na política nacional e não só depender do que vinha de cima, digamos assim. Do que vinha. E, pois bem, com essa satisfação crescente, eles, influenciados ali pelos ideais iluministas, como já falei, eles começam a ter reuniões em que eles tentavam colocar a necessidade do desenvolvimento do império dentro do Brasil, em que esse regime monárquico ele já não era mais válido, ele já não era mais, digamos, um regime que fosse satisfatório para a administração daquela localidade, e se entendia que ali já poderia surgir uma nova nação. Ou seja, o sentimento nacionalista ele também é muito agregado a esse movimento da Inconfidência Mineira, certo? Um fator interessante aqui que a gente pode trazer para finalizar essa questão, lógico que a gente não poderia deixar de fora, é a figura do Tiradentes, que teremos o seu feriado agora, próximo dia 21. E o que acontece? A figura do Tiradentes, ele era um militar, ou seja, só que ele era um militar descendente não de uma família nobre, como comumente acontecia na época, certo? E o que aconteceu? Ele chegou ao maior nível que ele poderia chegar, enquanto alguém que não era de uma família abastada. Ele vinha de uma família moderada, digamos assim, mas em meio aos seus outros membros, ou seja, os outros inconfidentes, ele não tinha assim uma costa quente, aquele termo que a gente costuma dizer, as costas quentes, né? E quando ocorre todo o julgamento, a partir do julgamento proveniente da coroa, caso da Dona Maria I, que é conhecida como a Piedosa, ela condena primeiramente todos, digamos, 10 envolvidos principais à morte por enforcamento, e lá em 1792. E o que acontece? Destes 10, apenas Tiradentes ele é enforcado e também esquartejado. Ele tem todas as suas partes do corpo desmembradas e elas são exibidas em Vila Rica, que no caso era o nome de Ouro Preto à época, que era a capital de lá, de Minas Gerais. E apenas ele foi executado. Isso mostra muito da questão dos envolvimentos políticos que já eram muito fortes naquela época, que a Inconfidência Mineira, diferentemente de algumas outras revoltas, ela tinha esse caráter um pouco mais, digamos, aristocrático. Ele tinha personalidades não apenas do povo, digamos assim, mas personalidades do cenário político,
do cenário econômico fortes, porque fazendeiros, mineiros e entre outros. Alguns até administradores ali da capitania. Mas, enfim, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. É bom sempre lembrar que o Tiradentes, ele hoje em dia, apesar de ter um feriado no seu nome, mas isso aí já é uma coisa já posterior, com o surgimento de HGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e que tem aquele sentimento de trazer mártires, de trazer personagens que formassem aquele sentimento nacional que foi iniciado, digamos, ali no cenário da Inconfidência, mas ele era muito mais fortalecido